Você tem um imóvel, um apartamento, uma casa financiada e você quer entender se é um bom negócio você amortizar ou você juntar dinheiro para quitar ou utilizar esse dinheiro para fazer um investimento, o vídeo de hoje é sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário, né? Aí um tipo de financiamento que é extremamente comum na vida dos brasileiros, né? Mas antes da gente entrar nos detalhes, se vale mais a pena você amortizar, quitar, investir o dinheiro que você está pensando em utilizar no seu financiamento imobiliário, o mais importante de tudo é você se perguntar se você já possui uma reserva de emergência. Aqui eu estou deixando um vídeo que fala sobre reserva de emergência, mas se você não tem uma reserva de emergência, esse vídeo aqui não é para você. Antes de você entrar em qualquer dívida nova, abater dívida, fazer novos investimentos, é muito importante que você entenda o conceito da reserva de emergência e que você comece a construir e tenha uma reserva de emergência. Eu falo no vídeo que o senso comum diz que você tem que ter pelo menos 6 meses de tudo aquilo que você gasta mensalmente juntados em algum tipo de aplicação, de preferência alguma aplicação de baixo risco. Mas se você já tem uma reserva de emergência ou já está construindo e já quer se antecipar e aprender quando você deve considerar amortizar, quitar ou investir o seu dinheiro, então fica aqui nesse vídeo que ele vai ser bastante útil para você. A primeira coisa que você tem que ter muito clara, obviamente, é o seu contrato, né, cara? Então você tem que pegar o seu contrato de financiamento e ir lá e verificar as coisas mais básicas, que é qual o valor da sua parcela, quanto tempo falta para você terminar o seu financiamento e, principalmente, qual é a taxa de juros efetiva que tem no seu contrato, que basicamente diz para você o quanto que o banco está te cobrando de juros anualmente por ele ter emprestado esse dinheiro para você fazer o seu financiamento. E isso é importante por quê? Porque essa é a primeira análise que você vai fazer para decidir se aquela sobra que você está tendo no orçamento, aquele bônus que você recebeu, suas férias, 13º, se aquele dinheiro vale mais a pena você investir ou vale mais a pena você amortizar ou quitar o seu financiamento. Porque ao saber a taxa de juros anual que você paga para o banco, você consegue também compará-la com a taxa de juros livre de risco do mercado, que é a taxa Selic. E por que isso? Porque a taxa livre de risco ela tem esse nome justamente porque o Tesouro Nacional garante o pagamento dessa taxa quando você faz investimentos no Tesouro Nacional através do Tesouro Direto. Por exemplo, você que já fez um financiamento há alguns anos, hoje provavelmente você vai encontrar investimentos livres de risco que vão ser maiores do que a taxa de juros que o banco cobra de você anualmente. Esse, por exemplo, é o meu caso. Eu tenho um apartamento que eu tenho ainda R$ 89 mil, mais ou menos R$ 89 mil, financiados a uma taxa de 7,8% ao ano. Hoje não é difícil você encontrar investimentos que pagam 11% ao ano. Então, obviamente que nesse caso especificamente, eu tendo um investimento que me paga 11% ao ano, sendo que o banco está me cobrando 7,8% ao ano de juros, vale mais a pena eu pegar essa sobra ou esse dinheiro, esse bônus, esse 13º que eu recebi e investir no Tesouro Direto. Quando isso se inverter, e há pouco tempo atrás isso era diferente, né? Só lembrar que há pouco mais de 2 anos atrás a nossa taxa livre de risco estava em volta de 2%. E o meu financiamento continuava sendo 7,8% ao ano. Então, sempre que me sobrava algo ou tinha algum dinheiro, valia a pena, dentro desse planejamento de querer quitar ou utilizar a melhor estratégia para esse financiamento imobiliário, valia mais a pena, obviamente, que eu utilizasse esse dinheiro para abater dessa dívida. Porque os juros que o banco me cobra anualmente, eles não eram compensados por nenhum investimento livre de risco que existia no mercado. Então essa é a primeira e, na minha opinião, a mais importante análise que você faz logo no início. Você avalia qual é a taxa de juros que o banco cobra de você e avalia se não existe nenhum investimento livre de risco no mercado disponível que você possa investir dinheiro e que esteja pagando mais taxa de juros do que o banco cobra. Ah, mas aí você pode pensar, mas eu também poderia pensar em investir em ações ou em outras coisas que poderiam render ainda mais. Sim, mas aí você está falando de investimentos com risco. Ou seja, por mais que você tenha uma boa estratégia, uma boa perspectiva de que você possa fazer investimentos, ou alguém te prometa que você possa ter rendimentos melhores com outros tipos de investimento que não esses investimentos garantidos pelo Tesouro, que são esses investimentos livres de risco, você tem um risco de que eles possam não dar certo, e aí você perder dinheiro.
Então sempre compare com a taxa livre de risco quando você for fazer essa análise. Mas então, pensando que você tem um financiamento onde você não encontra no mercado nenhum investimento livre de risco que compense as taxas de juros que o banco está te pagando. Então, o que fazer nesse caso? Existem duas opções para você amortizar a sua dívida. Uma delas é você reduzir o valor da parcela e o outro é você reduzir a quantidade de parcelas. E aqui eu vou dizer para você de cara que o melhor é você reduzir a quantidade de parcelas. E por quê? Porque quando você reduz o número de parcelas, você está diminuindo efetivamente o prazo do seu financiamento. Isso significa que você vai pagar menos juros ao longo do tempo. Os juros são calculados com base no saldo devedor restante. Então, quanto mais tempo você ficar com o financiamento, mais juros você vai pagar. Além disso, tem um aspecto psicológico também bastante importante. Quando você reduz o tempo do seu financiamento, e você faz isso de forma consistente e vê esse prazo diminuir, isso te motiva bastante, você se sente bem pra caramba, você fala, porra, tô conseguindo, legal, daqui a pouco já vou. Você começa até a ficar mais disciplinado, porque ao ver você diminuindo esse tempo, você se esforça mais para conseguir juntar mais dinheiro e fazer com que esse prazo se reduza até o ponto de você quitar. Sempre que você olhar para a parcela do seu financiamento, você tem que pensar que boa parte, ou grande parte do que você está pagando naquela parcela são juros. Então ocorre um efeito legal quando você amortiza a sua dívida e ao invés de reduzir o valor da parcela, você pede para amortizar o prazo. Quer ver na prática? No meu caso, meu financiamento é de R$ 89 mil, como eu disse, com 7,8% de juros. E eu pago R$ 1.041 de parcela todos os meses. Se eu, depois de pagar minha parcela, amortizasse mais R$ 1.041, ou seja, como se eu tivesse pago duas parcelas, né, uma adiantado, sabe quantas parcelas iriam ser amortizadas do meu financiamento? Não seriam uma, seriam 5. É isso mesmo. Uma parcela que eu adiante agora vai significar 5 parcelas a menos que eu terei que pagar no meu financiamento total. Isso ocorre por quê? Porque ao amortizar, o efeito dos juros de cada uma das parcelas, ele se anula, porque eu estou antecipando e eu estou pagando apenas o valor correspondente ao montante que eu tenho que pagar. Então isso significa que hoje, provavelmente, um quinto do que eu pago, ou seja, se eu pegasse esses 1.041 e dividisse por 5, de forma grosseira, tá? Não é assim que se faz o cálculo, mas eu poderia dizer que um quinto do que eu pago hoje vai para amortizar a dívida e o restante são os juros que eu pago. Então, quando eu adiciono mais 1.041 para fazer essa antecipação, eu não pago os juros. E aí acaba que eu reduzo 5 parcelas. Agora vamos extrapolar ainda mais. Imagine que eu faça isso durante um ano inteiro. Ou seja, durante um ano eu pago uma parcela e eu pego o mesmo valor correspondente da parcela e faço uma amortização. Sabe em quanto tempo o meu financiamento seria reduzido fazendo isso durante um ano? 5 anos e 3 meses. Repito, 5 anos e 3 meses. É isso mesmo. Ao fazer isso por apenas um ano, eu veria o meu financiamento ser reduzido em 5 anos e 3 meses. Justamente porque todo esse dinheiro que eu estaria utilizando para amortizar não teria um impacto dos juros sobre o tempo. E agora você já deve ter se animado, falando, porra, então é possível? Se eu fizer isso durante um ano, diminuir 5, 4 anos, isso pode variar dependendo da taxa de juros que você paga, mas a resposta é sim. E a forma fácil de você ver isso é você entrar no seu banco, onde você tem o financiamento, e fazer uma simulação. Todos os bancos possuem, ou pelo menos os principais aí, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, todos eles têm um simulador. Você pode entrar lá na sua conta, você procura o contrato de financiamento que você tem, e aí você faz uma simulação de amortização. Mas não se esqueça de colocar que a amortização que você quer é no número de parcelas, e não no valor da parcela. Aí você coloca o quanto que você teria disponível para você amortizar e ele vai dizer para você quantos meses vai diminuir a sua dívida. Com isso você consegue de forma bem fácil verificar se caso você já tem algum dinheiro para amortizar, qual que vai ser o impacto em termos de tempo no seu financiamento. E se você fizer isso de forma consistente, você pode transformar um financiamento de 30 anos em 5 anos ou até menos. Então tenha em mente esses conceitos que nós falamos aqui no vídeo, de analisar a taxa de juros do seu financiamento e qual a taxa de juros livre de risco que tem disponível nos investimentos, fazer o abatimento quando fizer sempre do número de parcelas e antes de tudo isso, obviamente,
ter garantido que você tenha sua reserva de emergência. Acho que dando uma atenção para esses 3 pontos básicos, a maioria das pessoas já vai conseguir tomar uma decisão muito mais embasada e inteligente se vale a pena amortizar, quitar ou investir o seu dinheiro. Então é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Agradeço a sua audiência até aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe e se inscreve no nosso canal, não custa nada, e deixa aqui nos comentários se você já tem um financiamento, se você está planejando quitar, qual que é a sua estratégia. Aí a gente conhece um pouquinho mais do pessoal que está assistindo aqui no canal, tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!